O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com os seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará a si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos na Semana Maior. E essa leitura de Isaías nos fala daquele que vai unir Israel a Deus. Aquele que é uma flecha certeira ao coração. Aquele que será luz das nações. E nós bem sabemos quem é. É Cristo, é Jesus. Ele é essa flecha certeira, aguçada, que alcança os corações. Uma vez elevado, ele atrai os corações a ele. Jesus, ele une o povo de novo ao Pai. A palavra diz claramente: ele não será simplesmente servo, será luz das nações. Ou seja, ele vai iluminar tudo e todos. Que alegria saber que ele é luz. Porque é triste quando nós estamos nas trevas. É triste quando nós não enxergamos o caminho. Quando você se vê perdido, não consegue enxergar onde você vai pisar. É triste demais. E muitas pessoas ainda caminham nas trevas. E por quê? Se a luz veio, por que tem gente que ainda caminha nas trevas? Porque essa luz não obriga a gente a segui-lo. Jesus não obriga a gente a fazer a vontade dele. Não obriga. Os santos não foram obrigados a se entregar para Deus. Certa vez alguém olhou para mim, eu estava de batina, sempre. De batina olharam
E falaram assim, nossa, mas que coisa, né? Eu falei, o quê? Batina, deve ser tão calor aqui em Cuiabá. Sim, faz parte. Nossa, mas eu fico com uma dó do Senhor. Eu falei, não fica com dó de mim não, fica com dó de você pelos seus pecados. Porque ninguém me obrigou. Eu fiz e faço a vontade de Deus. E essa é a minha alegria. Esse calor aqui nada é diante do fogo do inferno para aqueles que não façam a vontade de Cristo. Esse calor aqui passa. Mas o fogo eterno, esse não passará. E a minha missão é ser padre para que menos almas vão para o fogo eterno. Para que mais e mais almas cheguem a Deus. Façam a vontade do Senhor. Se deixem encontrar por essa luz. E dói meu coração perceber que esse Deus já veio, esse Deus já se entregou, e tem gente que vive como se Deus não tivesse vindo. Vive como se Deus não tivesse entregado. Que vai falar de Jesus como fala de Mahatma Gandhi, como fala de taus e taus e taus. Não, não é. Ele é nosso Salvador. Ele é o Filho unigênito. Ele é o Cristo Rei do Universo. Quantas vezes Ele já bateu na nossa porta e a gente não abriu? Quantas vezes Deus já nos chamou para um mergulho profundo e a gente não foi? Ele não vai nos obrigar, mas Ele tem nos chamado. Meu irmão e minha irmã, não perca a oportunidade de se encontrar com Deus. Esta é uma semana de conversão, que a gente tem que contemplar essa luz que ilumina verdadeiramente. E eu te convido, como diz São João Paulo II, não é para abrir simplesmente a porta do coração não, é para escancarar as portas. É para deixar essa luz te alcançar nas profundezas. Porque quando a gente vai buscando a Deus, a gente vai percebendo que ainda falta muito a ser convertido dentro da gente. Quanto mais me aproximo do Senhor, eu falo, Senhor, olha, hoje eu enxerguei uma coisa que eu não tinha enxergado. Como eu preciso mudar? E é lindo, porque quando a gente enxerga isso, a gente não fica desesperado. Que nem o povo quando vê uma ruga, ai minha cor, ai, né? Dá um desespero, né? A gente vai enxergando e vai descobrindo, nossa, eu estou assim, mas Deus transforma todas as coisas. E eu posso ser muito melhor. Eu posso ser muito melhor no meu relacionamento, no matrimônio, na educação dos filhos, no meu trabalho. Isso é maravilhoso. Deus é perfeito. Quanto mais eu me entrego a Ele, mais Ele me ilumina. Mas Ele me dá a verdadeira felicidade. Você vai olhar para os grandes mercados e shoppings, você vai ver toda a questão de chocolate, para tudo. Vê se tem a imagem de Cristo crucificado. Vê se tem um chamado para meditar a paixão de Nosso Senhor. Não tem. Assim como o Natal não tem. O mundo quer roubar o sentido desta festa. Quer que a gente aproveite para ficar assim, tranquilo. Nossa, um feriado. É a semana das nossas vidas. E se a gente não tomar cuidado, a gente deixa de ser alcançado por essa flecha. Não porque o Senhor não tenha poder, mas porque Ele não arromba as portas. A palavra é esta: luz aos confins da terra, luz aos confins da nossa família. Quantos que ainda não foram alcançados? Temos que rezar para que Deus alcance todos. Alcance todos. Quando eu tive meu encontro com Deus, eu fiquei pensando no meu bairro. Eu falei, nossa Senhor, vamos fazer um congresso de oração naquela rua, porque tem muita gente que ainda não se converteu. Eu sonhava com isso, e aconteceu. E aconteceu, a gente se reuniu na garagem de casa para pregar sobre o Espírito Santo, e nós fomos vendo Deus alcançando cada família. E as pessoas dizendo, nossa, como que eu não vi isso antes? Porque realmente a gente fica amortecido, buscando as paixões do mundo, a gente não consegue escutar a voz de Deus. Para poder enxergar essa luz, você tem que apagar tantas luzes da cidade, para ver essa luz verdadeira iluminar. Essa luz que não é artificial, é a luz do Deus que te ama. Você tem um Deus que te ama, que se entregou por ti. Isso é para nós assim a força para poder vencer todas as carências. Aquela tristeza, aquela decepção, aquele sentimento de estar sozinho, de não ser compreendido, amado. Olha para a cruz e se enxerga amado por Deus. Amado até o sangue por Deus. Isso supera tudo. E aí nós vamos no Evangelho. Que momento! O Senhor está com os discípulos ali, e aí Ele anuncia, um de vós vai me trair. Um fica olhando para o outro. Será que você? Será? E fica, sou eu, você. Não.
E aí quem que vai perguntar para Jesus? Quem que vai perguntar para Cristo? Aquele que tem intimidade. João é um ensinies, ou seja, aquele que está no coração, no peito de Jesus. É ele que pergunta para Cristo. Quem que vai trair? Ele coloca a cabeça. Olha que imagem linda. Imagina você colocar a cabeça no peito de Jesus quando você estiver com dúvidas, quando você estiver com medos, quando você estiver angustiado, angustiada, perdido e perdida. Se colocar a cabeça no peito de Jesus e pedir: Senhor, qual que é a verdade? Qual que é a verdade? Os íntimos descobrem a verdade de Deus. Eles não vão reclinar a cabeça numa mesa de bar, não vão reclinar a cabeça num lugar de prazer qualquer desse mundo. Eles vão encontrar a luz no peito de Jesus. É lá que você tem que colocar a sua cabeça. Quantas vezes o povo se perde buscando onde não está a verdade, tentando dar uma desparecida. Não adianta, você tem que ir lá para o peito de Jesus. Só Ele pode te curar, só Ele pode dar a verdade para você. Não adianta cavar onde você não vai encontrar água pura. O mundo vai te dar lama, pode até estar disfarçado, mas é lama. A água verdadeira que jorra vem do Cristo, vem desse altar. João coloca a cabeça nesse peito e o Senhor mostra a verdade para ele. Mostra a verdade. É Judas. É Judas. Judas vai trair. Ali ele já se levanta. Agora eu quero dizer para você, Judas já tinha um coração traidor muito antes. Muito antes. Não é naquele momento ali, desde antes. E o Senhor queria conquistá-lo. O Senhor falava, deixou que ele pudesse acompanhar tantos milagres, porque Ele não obriga a gente a fazer a vontade dEle. O Senhor chamou e Judas foi. Aí algumas pessoas, elas vêm olhando: ai padre, mas a gente vê tantas coisas erradas, né? Nos irmãos da igreja, no clero. A gente fica pensando: nossa, acho que nem vale a pena seguir igreja, né? Porque olha, tem tanta coisa assim. Meu irmão, minha irmã, se entre 12 apóstolos escolhidos por Jesus tinha um Judas, que dirá entre nós? Então a gente não se escandaliza, não. A gente não se escandaliza. Mesmo havendo um Judas, era a igreja de Jesus. Você entende isso? Mesmo tendo aqueles que não estão o seguindo, que estão vivendo como traidores, não deixa de ser a igreja de Cristo. Esta é a minha igreja. E nós somos igreja aqui e seremos igreja no céu. Esta é a tua igreja. Certa vez, um jovem chega até mim porque aconteceu uma situação muito dolorosa. Um grande pregador da palavra que levava multidões, ele teve uma queda, um escândalo. Nossa, o que aconteceu? Que esse homem traiu a Jesus. E aí o jovem chegou para mim e falou assim: o que nós vamos fazer agora, meu irmão? Como que vai ser agora? Eu falei: como sempre foi. A gente está sustentado no Cristo. Você viu o que Pedro disse no Evangelho? Eu não vou, Senhor, não vou te deixar, darei a minha vida por ti. O Senhor olhou para ele: dará a minha vida, dará a sua vida por mim. Antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. Pedro encheu o peito para dizer que era forte. Não confie na tua força, confie em Deus. Desconfie de si mesmo. Tem gente que fala: não, eu sou forte, e fica nas mesmas situações de pecado. Meu irmão, não converse com a tentação. Não converse com a tentação. Se você tem tal dificuldade, você sabe, não dá para ficar ali, naquele local, com aquelas pessoas, fazendo aquelas mesmas coisas. Se você não cortar com a vida velha, essa vida vai cortar com você. Nossa confiança está no Senhor. Pedro teve que chorar os seus pecados, perceber a sua infidelidade, para poder seguir a Deus de verdade. Pedro foi convertido pela cruz. Depois que ele viu toda aquela dor de Jesus, ele se converte. A cruz tem que me converter também. A cruz também tem que te converter. Tem que fazer da gente uma nova pessoa. Porque não dá para a gente viver alheio à paixão de nosso Senhor. Não dá. Eu tenho que me entregar. Eu tenho que buscar. Todo aquele sangue foi derramado por mim, por você. Que alegria se sentir amado pelo Senhor. Que bom que você está aqui hoje, nesta terça-feira dessa Semana Santa, chamado a colocar o seu coração sobre esse altar. Junto a nós, tem famílias celebrando o 7º dia. Por Ronaldo Pereira, Júlio César, Fabiano Reinaldo. A dor que nós trazemos. Sim, nós chegamos à igreja de Cristo e tantas vezes a gente traz lágrimas para colocar sobre o altar. Mas não tenha medo, põe suas lágrimas sobre o altar. Aqui é o lugar de você chorar.
Aqui é o lugar de você se encontrar. E quando a gente se entrega, nós recebemos de Deus uma resposta. Como Verônica, ela vai, coloca aquele manto no rosto de Jesus, ela recebe uma resposta de Jesus. Qual que é essa resposta? Ele dá o rosto para ela. Quando a gente vem rezar, Jesus deixa o rosto dele conosco. A gente vê ele conosco. Ele impressa em nossas vestes, na nossa casa. Aquele que está na luta por Deus, aonde ele olha, ele é chamado a enxergar Jesus, dizendo: eu estou com você, não tenhas medo. Então eu falo a vocês, famílias enlutadas, e a ti que passa por uma grande luta, o Senhor está contigo. Contempla a face dele, deixa a mão desse Cristo, toda chagada, tocar a tua face cansada e dizer: se levanta. O Calvário tem que ser cumprido. Suba, carregue a tua cruz. Eu estou com você. A ressurreição acontecerá. Proclame essa ressurreição na tua vida a cada dia. Nós temos que viver esse mistério. Viver cada palavra dessa semana. Se preparar de verdade. Rezar mais. Essa é a semana que você tem que rezar mais, se entregar mais. Porque se assim fizer, certamente o sorriso de Cristo estará na tua face. Assim, reze nesse final da homilia, pedindo ao Senhor um coração íntimo, um coração que queira amizade com Ele. Quantas vezes a gente se preocupa em ter amizade com todo mundo, mas não tem amizade com o Senhor. Não sabemos falar do Senhor, porque a gente não sabe falar daquilo que a gente não conhece. E como diz Santo Agostinho, não amamos aquilo que nós não conhecemos. Vamos ao encontro de Jesus, conheçamos o Senhor, amemos o Senhor e vamos fazer Ele ser amado. Uma vez entregando a vida a Ele, Ele vai fazer a nossa vida ser luz para aqueles que estão ao nosso lado. Rezo por todas as famílias que hoje estão em desunião, por todos aqueles que estão sofrendo a traição de tantos Judas, que preferindo o dinheiro, preferindo as moedas de prata, abandonaram a verdade. Rezemos por todos que, sofrendo essas traições, foram tentados por Satanás a desistir da igreja, a desistir da verdade. Talvez um coração hoje aqui nesta missa esteja voltando para a Eucaristia, e esteja com a vontade de se confessar. Escuta o chamado de Deus e realmente volte, pois não tem alegria fora desta casa, só há alegria na casa do Pai. E aqui Ele nos reuniu. Que a vontade dEle se cumpra em nossas vidas. Dá-nos, Senhor, a santa intimidade contigo, e venceremos o mundo inteiro se formos verdadeiramente teus amigos.